Atos 7. E disse o sumo sacerdote: São estas coisas assim? E ele disse: Homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: Sai da tua terra e da tua parentela, e vai a uma terra que te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, após a morte de seu pai, ele o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança alguma, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua semente, não tendo ele ainda filho. E Deus falou assim, que a sua semente deveria peregrinar em terra estranha, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos, e eu julgarei a nação na qual eles serão escravos, disse Deus. E depois disto, eles sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão. E assim Abraão gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito. Mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas aflições. E lhe deu favor e sabedoria à vista do faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Ora, veio uma fome em toda a terra do Egito e de Canaã, e grande aflição, e nossos pais não achavam sustento. Mas, tendo ouvido Jacó, que havia trigo no Egito, enviou ali nossos pais pela primeira vez. E na segunda vez, José se deu a conhecer a seus irmãos, e a família de José tornou-se conhecida ao faraó. E José mandou chamar o seu pai, Jacó, e a toda a sua família, 75 almas. E Jacó desceu ao Egito, e morreu ele e nossos pais. E foram carregados para Siquém, e colocados na sepultura que Abraão comprara por uma soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha jurado a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até surgir um outro rei, que não conhecia a José. Este, tratando com astúcia a nossa parentela, maltratou nossos pais, para que eles abandonassem seus filhos pequenos até o fim, para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado por 3 meses na casa de seu pai. Mas, quando ele foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como se fosse seu filho. E Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e atos. E quando ele completou a idade de 40 anos, veio no seu coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo um deles sofrendo injustamente, ele o defendeu e vingou o oprimido, matando o egípcio. E ele achava que seus irmãos entenderiam que Deus, pela sua mão, lhes havia de dar a liberdade. Mas eles não entenderam. E no dia seguinte, ele apareceu aos que estavam lutando, e tentou apaziguá-los novamente, dizendo: Senhores, sois irmãos, por que vos maltratais um ao outro? Mas aquele que maltratava ao seu próximo o repeliu, dizendo: Quem te fez governante e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como tu mataste o egípcio ontem? Então, diante deste dizer, Moisés fugiu e esteve como um estranho na terra de Midian, onde ele gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai o anjo do Senhor, numa chama de fogo em uma sarça. Quando Moisés viu isso, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, a voz do Senhor veio a ele, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés tremia e não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito,
e eu ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los. E agora vai, eu te enviarei ao Egito, a este Moisés, a quem eles rejeitaram, dizendo: quem te fez governante e juiz? A este Deus enviou para ser governante e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Ele os tirou, após ele ter mostrado maravilhas e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: um profeta como eu, o Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos. A ele ouvireis. Este é o que esteve na igreja no deserto com o anjo que lhe falou no monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu os oráculos de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seus corações retornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias eles fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo e se regozijaram nas obras das suas próprias mãos. Então Deus se afastou e os entregou para adorar a hoste do céu. Como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, vós me oferecestes animais mortos e sacrifícios durante 40 anos no deserto? De fato, tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. E eu vos removerei para além de Babilônia. Nossos pais tinham o tabernáculo do testemunho no deserto, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Jesus à posse dos gentios, que Deus expulsou da face de nossos pais até aos dias de Davi, que achou favor diante de Deus e desejou prover um tabernáculo para o Deus de Jacó, mas Salomão lhe edificou uma casa. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o meu escabelo. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu descanso? Não foi a minha mão que fez todas as coisas? Duros de cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como fizeram vossos pais, assim fazei vós. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e assassinos? Vós que recebestes a lei por intermédio dos anjos, e não a guardastes. E eles, ouvindo estas coisas, cortou-lhes o coração e rangiam os seus dentes sobre ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus. E disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então eles gritaram em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E eles apedrejaram a Estevão, que invocava a Deus, dizendo: Senhor Jesus, recebei o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não coloque este pecado para eles carregarem. E tendo dito isto, adormeceu. E Saulo consentiu na morte dele, e naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos, e uns homens religiosos carregaram Estevão para seu sepultamento, e fizeram grande lamentação sobre ele. E Saulo devastava a igreja, entrando em cada casa e arrastando homens e mulheres, entregava-os na prisão. Assim, os que andavam dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Então, descendo Filipe, à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente
prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia, porque os espíritos imundos clamavam em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e os que eram coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade, mas havia ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela mesma cidade a bruxaria e enfeitiçou o povo de Samaria, que se gabava ser alguém importante, ao qual todos davam atenção, desde o menor até ao maior, dizendo: Este homem é o grande poder de Deus. E para com ele tinham consideração, porque já desde muito tempo ele os havia enfeitiçado com bruxaria. Mas, como creram em Filipe, que lhes pregava a respeito das coisas do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo, eles eram batizados, tanto homens quanto mulheres, e o próprio Simão também creu. E tendo sido batizado, ele continuou com Filipe e se maravilhava, vendo os milagres e sinais que eram feitos. Ora, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, eles enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que eles pudessem receber o Espírito Santo, porque ainda não haviam descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as suas mãos, e eles receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dai-me também este poder, para que aquele que sobre quem eu impuser as mãos possa receber o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: O teu dinheiro pereça contigo, porque pensastes que o dom de Deus se compra com dinheiro. Tu não tens parte nem sorte neste assunto, porque o teu coração não é reto aos olhos de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade, e ora a Deus, para que porventura o pensamento do teu coração te seja perdoado. Porque eu percebo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai ao Senhor por mim, para que nenhuma dessas coisas que dissestes venha sobre mim. Tendo eles testificado e pregado a palavra do Senhor, retornaram para Jerusalém e pregaram o evangelho em muitas aldeias dos samaritanos. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E levantando-se foi. E eis que um homem da Etiópia, eunuco de grande autoridade sobre Candace, rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo adorar em Jerusalém, e estava retornando e assentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te e ajunta-te a esta carruagem. E Filipe, correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderia, se algum homem não me orientar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem declarará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: Rogo-te, de quem fala o profeta isto? De si mesmo ou de algum outro homem? Então, abrindo Filipe a sua boca, e começando nesta mesma escritura, lhe pregou acerca de Jesus. E eles, indo em seu caminho, chegaram até certa água. E o eunuco disse: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: Se tu crês de todo o teu coração, você pode. E ele respondendo disse: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mandou parar a carruagem, e ambos desceram à água, tanto Filipe como o eunuco, e ele o batizou. E quando eles subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e o eunuco não o viu mais, e ele prosseguiu seu caminho regozijando-se. Mas Filipe se achou em Azoto,
e pregou em todas as cidades que passou, até que chegou a Cesareia. Atos 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que, quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor, e ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via nenhum homem, mas guiaram-no pela mão, e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu nem bebeu. E havia um certo discípulo em Damasco, chamado Ananias, e o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse: Eu estou aqui, Senhor. E o Senhor disse-lhe: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo, de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha a sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele: Ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo as suas mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que recebas a tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e imediatamente recebeu a visão, e levantando-se foi batizado. E tendo recebido alimento, ele foi fortalecido, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo é o Filho de Deus. Mas todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém destruía os que invocavam este nome, e com este intento veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se fortalecia muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era mesmo o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho para matá-lo. Mas Saulo tomou conhecimento do complô, e eles vigiavam os portões de dia e de noite para o matarem. Então os discípulos tomaram-no de noite e desceram-no pelo muro, dentro de um cesto. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo. Mas Barnabé, tomando-o, o trouxe aos apóstolos, e lhes declarou como ele vira ao Senhor no caminho, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em o nome de Jesus. E estava com eles, entrando e saindo de Jerusalém, e falava ousadamente em nome do Senhor Jesus, e disputava contra os gregos. Mas eles procuravam matá-lo. Quando souberam os irmãos, desceram a Cesareia e o enviaram para Tarso. Então as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria
tinham descanso e eram edificadas, e andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo se multiplicavam. E aconteceu que passando Pedro por toda parte, ele desceu também aos santos que habitavam em Lida, e ali ele encontrou um certo homem chamado Enéas, o qual era mantido 8 anos em sua cama, e estava doente de paralisia. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e faze a tua cama. E imediatamente ele se levantou, e todos os que habitavam em Lida e Sarona viram-no e se converteram ao Senhor. Ora, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que significa Dorcas. Essa mulher estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que ela ficou enferma e morreu. E tendo-a levado, a colocaram em um quarto alto. E como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo que ele não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando ele chegou, o levaram até ao quarto alto, e todas as viúvas estavam de pé, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, colocando todas para fora, ajoelhou-se e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu seus olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe sua mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva. E isto foi conhecido por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. E aconteceu que ele permaneceu muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Atos 10. E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da corte, chamada corte italiana, e um homem religioso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo, e sempre orava a Deus. Este viu claramente numa visão, quase à hora 9ª do dia, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, olhando para ele e atemorizado, disse: O que é isto, Senhor? E ele disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está alojado com um certo Simão, curtidor, cuja casa está junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E tendo partido o anjo que falava a Cornélio, ele chamou 2 dos seus servos e a um soldado religioso, dos que estavam continuamente ao seu serviço. E tendo-lhes declarado todas essas coisas, ele os enviou a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, quase à hora sexta. E ele ficou com muita fome e quis comer. Mas, enquanto lhe preparavam, ele caiu em um êxtase, e viu o céu aberto, e descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol, amarrado pelos 4 cantos, e sendo baixado sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. E a voz lhe falou novamente pela 2ª vez: Não chames comum o que Deus purificou. E isto aconteceu por 3 vezes, e o vaso foi recolhido novamente ao céu. Ora, estando Pedro duvidando em si mesmo sobre o que significaria a visão que ele tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio perguntavam pela casa de Simão. Parados à porta e chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava alojado ali. Enquanto Pedro pensava sobre a visão, o Espírito disse-lhe: Eis que 3 homens te procuram. Portanto, levanta-te e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então, descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eu sou aquele a quem procurais. Qual é a causa pela qual vós viestes? E eles disseram: Cornélio, o centurião,
homem justo e temente a Deus, e de boa fama entre toda a nação dos judeus. Foi avisado por Deus através de um santo anjo para que te enviasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os alojou. No dia seguinte, Pedro foi com eles, e certos irmãos de Jope o acompanharam. E no dia seguinte, eles entraram em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo já chamado os seus parentes e amigos mais próximos. E enquanto Pedro entrava, Cornélio, encontrando-o, caiu aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro, levantando-o, disse: Levanta-te, eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou a muitos que se haviam reunido. E ele disse-lhes: Vós sabeis que é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou aproximar de alguém de outra nação. Mas Deus me mostrou a não chamar a nenhum homem de comum ou imundo. Portanto, ao ser chamado, eu vim a vós sem contradizer. Por isso eu pergunto, qual a intenção de terdes me chamado? E disse Cornélio: há 4 dias eu estava jejuando até esta hora, e à hora 9 eu orava em minha casa. E eis que um homem em vestes brilhantes se apresentou diante de mim e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória à vista de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele está alojado na casa de um certo Simão, curtidor, junto do mar, o qual vindo falará contigo. E imediatamente mandei chamar-te, e tu fizeste bem em vir. Agora, pois, nós estamos todos presentes diante de Deus para ouvir todas as coisas que te foram ordenadas por Deus. Então Pedro, abrindo a sua boca, disse: Na verdade, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas. Mas aquele que em qualquer nação o teme e faz justiça é aceitável a ele. Deus enviou a palavra aos filhos de Israel, pregando a paz por Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos. Esta palavra que eu digo, vós sabeis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o em um madeiro. A este Deus ressuscitou ao 3º dia e o manifestou abertamente, não a todo o povo, mas às testemunhas escolhidas antes por Deus, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi ordenado para ser juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas que por meio de seu nome todo aquele que nele crer receba a remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava ainda essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra, e surpreenderam-se os que criam na circuncisão, os muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo, porque eles os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode algum homem impedir a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então pediram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Atos 11. E os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ouviram que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus. E quando Pedro saiu para Jerusalém, os que eram da circuncisão debatiam com ele, dizendo: Tu estavas com homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro repetiu o assunto desde o início e o expôs em ordem para eles, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e em um êxtase tive uma visão. Um certo vaso descia do céu, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vinha até mim, sobre o qual, tendo olhado atentamente, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E eu ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come.
Mas eu disse: de forma alguma, Senhor, porque nada comum ou imundo jamais entrou em minha boca. Mas a voz respondeu-me, dizendo do céu: ao que Deus purificou, não chames tu comum. E isto sucedeu por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que imediatamente 3 homens pararam diante da casa na qual eu estava, enviados de Cesareia a mim. E o Espírito me ordenou ir com eles, não duvidando. Além disso, estes 6 irmãos me acompanharam, e nós entramos na casa daquele homem, e ele mostrou-nos como presenciou um anjo em pé em sua casa, que lhe dizia: envia homens a Jope, e chama por Simão, cujo sobrenome é Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais serás salvo tu e toda a tua casa. E quando eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como sobre nós no começo. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando ele disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que deu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E eles, ouvindo essas coisas, se calaram e glorificaram a Deus, dizendo, então Deus também concedeu aos gentios o arrependimento para a vida. Ora, os que foram dispersos pela perseguição que surgiu acerca de Estevão viajaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não pregando a ninguém a palavra, senão só a judeus. E alguns entre eles eram homens de Chipre e de Cirene, os quais, chegando a Antioquia, falaram aos gregos, pregando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E um grande número creu e se converteu ao Senhor. Então as notícias acerca dessas coisas chegaram aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé, que ele deveria ir a Antioquia. O qual, tendo chegado e visto a graça de Deus, alegrou-se e exortou a todos que com propósito de coração eles permanecessem no Senhor, porque ele era um bom homem e cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor. E Barnabé partiu para Tarso para buscar Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o a Antioquia. E aconteceu que por um ano inteiro eles se reuniram com a igreja e ensinaram muitas pessoas. E os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. E naqueles dias vieram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, tornou conhecido pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu nos dias de Cláudio César. Então os discípulos, cada homem conforme a sua capacidade, determinaram enviar ajuda para os irmãos que habitavam na Judéia. O que eles também fizeram, enviando-a aos anciãos pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Tiago 1. Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que estão dispersas no exterior, saudações. Meus irmãos, considerem tudo isso como alegria quando caírem em diversas tentações, sabendo disto, que a prova da vossa fé opera a paciência, que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção, e lhes será concedida. Mas peça-a com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Deixe o irmão de baixa posição social se alegrar em que ele é exaltado, porém o rico em seu abatimento, porque a flor da erva ele passará. Porque o sol nasce com um calor ardente e a erva seca,
e a sua flor cai, e a graça da aparência perece. Assim também se desvanecerá o rico em seus caminhos. Abençoado é o homem que resiste à tentação, porque, tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Que o homem algum, ao ser tentado, diga: por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Mas cada homem é tentado, quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, e descem do Pai das luzes, em quem não há mudanças nem sombra de variação. De sua própria vontade, girou-nos pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio em falar, tardio em irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Portanto, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o rosto natural de um espelho, porque ele contempla a si mesmo e segue seu caminho, e logo se esquece que tipo de homem ele era. Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra, este homem será abençoado em seu feito. Se algum homem entre vós parece ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu próprio coração, a religião desse homem é vã. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas do mundo. Amém.